Boa noite, queridos irmãos. Que a paz de Jesus estejam com todos nós. Essa é a segunda parte da palestra do Grêmio Espírita Amor e Luz, onde nós falaremos como podemos ajudar a prevenir o suicídio. Eu apresentarei aqui algumas estatísticas que mostram o tamanho do suicídio, a quantidade de vidas que são ceifadas indiretas e diretamente. Sobre o suicídio indireto, nós temos o fumo, que ceifa 7 milhões de mortes por ano. Fumantes são 7 milhões de suicidas indiretos. E eles levam, além disso, mais 1,2 milhão de vidas indiretamente daqueles indivíduos que convivem com esse fumante. Nós temos o álcool, que em excesso, quando o indivíduo já não tem mais controle da quantidade que consome, resulta em 3 milhões de mortes por ano. A obesidade, o ato compulsório, a gula, é causa da morte de 2,8 milhões de pessoas por ano. Acidentes de trânsito, aqueles onde o motorista comete atos de imprudência, ceifam 1,35 milhões de vidas. Outras drogas já levam quase 1 milhão de vidas por ano. Esses são suicídios indiretos. Suicídios que nós mesmos podemos estar cometendo, mas com a consciência espírita, com o conhecimento científico que nos é proporcionado nos dias atuais, nós temos ciência que estamos cometendo tal ato. Somando, nós temos 16 milhões e esse número só cresce. 16 milhões, só para nós termos a quantidade da grandeza, termos noção da grandeza desse número. 16 milhões é a população do estado do Rio de Janeiro inteira. O suicídio direto, a OMS estima que haverá 1,5 milhões de vidas perdidas nos próximos anos, representando 2,4% do total de mortes no mundo. Uma morte a cada 40 segundos. Nós vamos ver que esse número tende a aumentar no ano de 2020 e os subsequentes. Nós veremos por quê. No Brasil, estimativas indicam que cerca de 25 pessoas cometem suicídio por dia, principalmente em regiões mais desenvolvidas economicamente. E a gente observa os números científicos que para cada suicídio realizado, felizmente concluído, nós temos 20 tentativas anteriores em média. Essa tal incidência representa a terceira principal causa de morte de pessoas em plena vida produtiva. Esse número são descontados as crianças da terceira idade. Embora tradicionalmente o número de suicídios seja maior entre os idosos, verifica-se atualmente um aumento de óbitos pelo suicídio entre os mais jovens. E o início das estatísticas começam com 10 anos de idade. Crianças provavelmente influenciadas por irmãozinhos tiram a própria vida. Nós temos que estar muito atentos a isso. Entre os jovens, num período de 25 anos,
houve um aumento de 30% nos casos de suicídio no mundo. Então nós tínhamos um suicídio, uma visão onde o suicídio era cometido pelos mais velhos, pelos mais idosos. Mas hoje nós temos um aumento das estatísticas dentro das faixas etárias mais iniciais da vida, entre os jovens. Nós podemos observar aqui um gráfico até o ano de 2000 e observe que o gráfico ele começa lá de 1 a 14 anos. É um número ainda muito baixo, mas uma única vida que nós podemos tentar a evitar o suicídio ter o sucesso, nós devemos lutar. E esse gráfico ele vai aumentando, reduz na faixa de 65 a 74 anos e volta a crescer após os 85 anos. O objetivo desses gráficos, dessa palestra, é te fornecer, com pouco conhecimento que eu adquiri pesquisando na doutrina espírita, a identificar potenciais amigos, colegas ou indivíduos que possam estar pensando em tirar a própria vida. E nós falaremos também de como abordar essa pessoa e tentar ajudar. Nós temos aqui também um outro gráfico que diz a incidência de suicídio diante do desenvolvimento dos países com a idade. Observamos também um número altíssimo entre os jovens. O suicídio direto em mais um gráfico dividido pela idade. Então nós temos 3 visões aí de gráficos de instituições diferentes, nos chamando a atenção para as faixas de idade, para o gênero masculino ou feminino do nosso irmãozinho que vem se suicidando. Nós temos como fatores de risco, como nós vimos, as tentativas anteriores. Estima-se que há 20 tentativas anteriores do irmãozinho tirar a própria vida, até que infelizmente ele consiga realizar esse ato. Quando o indivíduo tem algum trauma na infância, as chances de tirar a própria vida aumentam. Um histórico de suicídio na família, transtornos mentais, acesso aos métodos de tirar a própria vida também deve ser observado. Um irmãozinho sem esperança, sem perspectiva, sem planos para o futuro, deve ser observado. Situações de estresse agudo ou prolongado que o irmãozinho passa, como essa que nós estamos passando agora durante a quarentena. Idosos com condições clínicas incapacitantes. O idoso tinha sua vida plena, tinha condições totais de ir e vir, de fazer o que gosta. Quando ele perde alguma dessas capacidades de locomoção, de visão, audição, nós devemos observar esse irmãozinho mais de perto, dar um apoio total a irmãozinhos que enfrentam um desses fatores. Nós temos um grupo maior de pessoas que tentam o suicídio. Esses são dados de 2019. Jovens entre 15 e 29 anos, idosos acima de 70, homens, a população LGBT sofre tremenda discriminação ainda nos dias de hoje, refugiados, índios, divorciados, viúvos e solteiros, e os profissionais da área da saúde que convivem com dificuldades com a perda da vida diariamente em seu trabalho. Nós observamos já a idade
fatores que podem intensificar o pensamento do irmãozinho em cometer o suicídio, mas nós temos também outros sinais de alerta. Intensas despedidas. A pessoa procura aqueles que são importantes para se despedir. Amigos de infância que foram relevantes em algum momento de suas vidas. Ele se organiza financeiramente, coloca sua contabilidade em dia, tenta pagar suas dívidas e contas, para que isso não leve a família a problemas após, infelizmente, cometer o suicídio. É um irmãozinho desapegado, se desfaz de suas posses, até mesmo as mais valiosas para ele afetivamente. É um indivíduo nostálgico, que lhe faltam os planos futuros, já que ele fez todos os planos para o curto prazo e após retirar a própria vida. É um irmão que não conversa sobre daqui a 5, 10 anos. E uma melhora aparente. Geralmente, quando o irmão está decidido e, infelizmente, com um plano traçado, como tirar sua própria vida, observa-se uma melhora em seu comportamento. O que decorre nessas ocasiões é que a decisão já foi tomada. O conflito interno na mente do indivíduo se dilui, está resolvido, uma solução infeliz, mas que na cabeça dele funciona. Então, você vai observar uma melhora no comportamento dele e após, infelizmente, ele comete suicídio. Devemos estar atentos a esses sinais de alerta. O suicídio grita. Você se atentar ao fato que houve 20 tentativas anteriores, é um irmãozinho que está pedindo ajuda. Como nós vemos no Evangelho, na parte anterior, se nós estivermos cientes dessa necessidade de ajuda, não a fazemos, nós expiaremos por essa falha. A prevenção ao suicídio é uma tarefa inadiável. Atualmente, nós estamos em quarentena, em isolamento físico, mas ainda nós temos condições, através da tecnologia que Deus permitiu ao homem desenvolver, usar o telefone, chamadas de vídeo, para que nós nos mantemos conectados aos amigos, aos entes queridos e principalmente a esses irmãozinhos que estão no grupo de risco, que passaram por fatores e que nos deram sinais de alerta. O isolamento, ele dificulta um pouco as coisas, mas ainda é possível. Nós temos programas que nos permitem passar conectado com a pessoa o tempo que nós desejarmos. De cartas, e-mails, mensagens, para indivíduos em risco, estatisticamente reduziram as taxas de suicídios, pesquisas realizadas. Nós devemos também encontrar um equilíbrio, encontrar maneiras seguras, em contato físico, utilizando sempre máscaras, mantendo uma distância segura de mais ou menos 2 metros da pessoa. Mas se o irmãozinho estiver em uma situação de suicídio, nós devemos, seguindo todas as orientações do Ministério da Saúde, buscar nos encontrar com esse irmãozinho, conversar com ele, num local de boa circulação e renovação de ar, sem aglomeração. Buscar uma conversa direta, uma conversa franca, como nós vemos aqui adiante. Nós devemos sempre conversar, mas devemos
principalmente ouvir. Ouvir, ouvir e ouvir. Não oferecer soluções simples. O problema que aquele irmãozinho pode estar passando pode ser simples para uma resolução nossa. Não devemos desmerecer o que essa pessoa sente. Escutar, ouvir com atenção o que outro diz. Ser proativo, não esperar que ele nos procure se já está sem esperança. Ao invés de dizer me ligue, ligue você, procure você por ele. E conversa de forma direta com ele, sem rodeios. Se você tem certeza que o irmãozinho está pensando em cometer o suicídio, seja direto. Pergunte a ele diretamente e sem julgamentos. Tente identificar em que estágio esse irmão está do plano de tirar a própria vida. Pergunte como ele está lidando pelos desafios que passa, se está pensando em se machucar, ou mais diretamente, se ele elaborou já um plano para tirar a própria vida. Quando possível, aumente a rede de proteção desse irmão, envolvendo amigos e familiares, mas sempre pergunte a ele, sempre com consentimento dele. Ele é o ator principal dessa história, você está ali para ajudar. É muito importante ele saber que não está sozinho. Seja generoso, ouça mais do que fale. Evite dar opiniões que não ajudem. A dor do outro nós nunca conseguiremos alcançar. A individualidade humana é profunda e complexa. Temos que buscar entender o irmãozinho, identificar a fase que ele se encontra e tentar ajudar. A OMS já diz que 1/3 da população passará por algum distúrbio mental durante e após a quarentena. A ansiedade do vírus, um choque econômico, junto com o distanciamento físico, é um atentado sem precedentes à saúde mental. Nós observamos isso ocorrer também na gripe espanhola, em crises econômicas como a de 2008. Nós observamos esses problemas mentais, a elevação de distúrbios mentais e suicídios e outras agressões, como nós veremos. É um momento, irmãos, que nós devemos ter muita atenção. Buscar ajudar a quem precisa. A Covid traz incerteza, o isolamento social, problemas econômicos. Isso deixa a pessoa vulnerável. Pessoas que já possuem algum distúrbio físico, pessoas menos resilientes, pessoas que observam ao seu redor pessoas morrendo pela Covid, são pessoas que estão propensas, que estão em fator de risco para desenvolver algum distúrbio durante e após a quarentena. E o pior desse distúrbio é chegar ao suicídio. Além do suicídio, eu não devo deixar de falar de outros alertas que nós precisamos ajudar a evitar também, sempre que possível. Aumento da violência doméstica, principalmente contra a mulher, abusos de crianças e abuso de substâncias. Diante da ansiedade, o indivíduo busca substâncias para reduzir a sua ansiedade. Sabemos que existem outros meios, devemos ajudá-los a buscar outras soluções. Isolamento não é social, isolamento é físico. Nós devemos nos manter em contato com as pessoas através das tecnologias
e através das orientações do Ministério da Saúde. Espera-se um aumento de 35 a 50% de casos de suicídio durante e após a quarentena. Mas esse aumento não é inevitável. Nós temos a oportunidade de aplicar o que já sabemos sobre a prevenção do suicídio para mitigar, diminuir esse número. Nós temos a tecnologia, verifique a sua lista de contato, escolha algumas pessoas, entre em contato com elas, almoce com ela através do telefone. Pode ser uma coisa que você nunca tenha imaginado, mas pode ser parte da nova realidade, do novo normal daqui por diante. Uma das coisas que sabemos é que fazer coisas para os outros pode ser muito benéfico para nós. Obter um senso de propósito e sentir que tem algum controle sobre a sua própria vida. Pode ser gratificante dizer: eu fiz a diferença para alguém. E você é capaz disso, irmão. Eu vou deixar aqui para finalizar, para aqueles irmãos que acharem necessário buscar uma ajuda profissional. O Centro de Valorização à Vida continua funcionando durante a quarentena com seu efetivo reforçado. O aumento do suicídio foi observado durante a quarentena, mas graças a Deus, os irmãozinhos que buscam também a ajuda do Centro de Valorização à Vida também aumentou. E é uma organização que ajuda muito essas pessoas. E já ajudou milhares de pessoas que tinham esse pensamento e refutaram e continuaram a viver. Eu deixo duas reflexões para serem lidas da doutrina dos espíritos, da equipe da FEB e de Chico Xavier. Leia com calma em sua residência, reflita, veja o que você pode fazer. Você é parte fundamental na prevenção do suicídio. E ele precisa ser debatido no silêncio que cresce.